Escutou? Amém, gente? Glória a Deus. Bom, hoje, como eu falei para vocês, eu ia trazer um estudo hoje sobre dízimo e oferta. Porque em toda e qualquer igreja, naquele momento de adoração do dízimo e da oferta, é um tempo bem pequeno, onde você só dá algumas explicações, não chega a ser um ensino para que possamos realmente aprender sobre esse fato. Muitas pessoas têm assim, eu já sei que é 10% e tal, mas você tem que ter um conhecimento maior para que você possa explicar para quem tem dúvida, porque hoje, infelizmente, hoje não, acho que a vida inteira foi visto assim, falar em dízimo é dar dinheiro para o pastor, e para o grande povão é isso, devolver o dízimo, né? Nem todos entendem que é uma regra de Deus, mas é uma regra ao qual ele coloca como mandamento, ao qual não pode ser peso para ninguém, não pode ser obrigação, não pode ser imposto, não pode ser colocado de nenhuma forma, a não ser tratada de coração, porque se ela não for, a devolução do dízimo não for colocada de coração, ela não tem validade para Deus, a não ser que você ajudou com a igreja, mas nós vamos entender. A palavra dízimo, tá? Do hebraico, eu não sou um grande conhecedor de hebraico, tá, gente? Mas assim, não sei pronunciar principalmente. Vem da palavra maser, tá? M-A-A-S-E-R, maser, que significa em hebraico, prestem bem atenção que ela significa 1 de 10. Acho que mas, que significa 1, e a ser significa 10, é mais ou menos isso, tá, gente? Como eu não sei pronunciar, teria que pegar e escrever em letra hebraica, fica meio complicado. Mas é 1 de 10, que significa, o que é 1 de 10? 10ª parte, tá? Agora, preste atenção, até que hoje, alguns aí que ministram dízimo, aprendam comigo e tentem tirar uma coisa de dentro de vocês, que nós temos corrido. Da mesma maneira que a gente tira palavrão do nosso vocabulário quando você se converte, da mesma maneira que ao qual você tira, né? Quantas pessoas aqui, Nossa Senhora, né? Fica aquele hábito de falar, nem sabe falar Nossa Senhora, e Mãe do Céu, né? Vixe Maria, tem que tirar algumas palavras do nosso vocabulário dentro da igreja. Por exemplo, dizimar, palavra inexistente na Bíblia. Dizimista, palavra que não existe na Bíblia. Por quê? Dizimar significa exterminar. Dizimar, língua portuguesa, significa você liquidar, acabar com aquilo. O exército americano dizimou as tropas do Talibã. Então, você não está dizimando, entendeu? Foi uma palavra que foi modificada, que é uma aula de português, tá? Língua portuguesa. Mas qual palavra, então, que existe na Bíblia? Existe dizemo e dizimar, ou dizimos ou dizimas. O que significa? Dízimo, 10%. Dízimas, a 10ª parte. Então, tanto no masculino como no feminino, dentro da nossa língua, são isso. Mas, bispo, todo mundo fala, vem dizimar, seja um dizimista fiel. Eu estou falando de língua portuguesa, ao qual é uma forma incorreta. Você tem que ser fiel a Deus, devolvendo o seu dízimo. Venha à casa do Senhor para a devolução do seu dízimo. Eu prego assim. Eu sei que se você for ver, alguns pastores aqui pregam, é o hábito, tá? Não é que estão errados, vai para o inferno, porque se criou esse hábito de se linguajar. Mas eu quero explicar, se eu vou dar aula, gente, a gente tem que estudar como um todo, para que a gente venha realmente entender o que é isso. Você é dizimista, alguém para você é dizimista fiel na casa do Senhor? Eu falo, não, eu devolvo o dízimo de forma fiel ao Senhor, mas eu não sou dizimista, eu não destruo a casa do Senhor. Você concorda? Você é um dizimista da casa do Senhor? Vamos mudar, dizimista não significa destruir? Você é um destruidor da casa do Senhor? Não é verdade? É uma palavra que não tem, vocês podem ler a Bíblia, gente. Pode ler, já li várias vezes, não existem essas palavras, então a gente tem que começar a entender. Como que Deus enxerga a devolução do dízimo? Que tem que devolver a 10ª parte, todo mundo está cansado de escutar, certo?
Mas como é que Deus enxerga? Como é que Deus colocou esse mandamento de devolução do dízimo? Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, até um texto ao qual nós utilizamos para ministrar dízimo, tá? Mateus 6, 21. Aí no finalzinho a gente fala sobre Malaquias, tá? Vou deixar vocês de queixo caído aí sobre o que é o texto verdadeiro de Malaquias. Mateus 6, 21 diz assim: porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se a gente for ler o texto todo, né, baseado dos versículos 19 para cá, ele está falando exatamente do nosso sentimento profundo. O nosso tesouro tem que ser o reino. O nosso tesouro tem que ser o Senhor. É ali que tem que estar o nosso coração. Então, você fazer a devolução do dízimo, você tem que fazer de coração aberto. Seu coração tem que estar na obra, não estou dizendo na igreja, como física, CNPJ. O seu coração tem que estar na obra de Deus como um todo, como em busca, em primeiro lugar, o reino dos céus, como nos foi ensinado. A gente vê aqui no Mateus 6, 24, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas, ou em algumas Bíblias, não podemos servir a Deus ou a Mamon, um demônio, um ser maligno, ao qual ele é um consumidor que coloca no coração das pessoas sobre a riqueza, onde a pessoa fica presa ao mundo material. E uma pessoa cristã, ela tem que ser totalmente despreendida do mundo material. Quando a gente fala do mundo material, não é que a pessoa tem que ser pobrezinha, que ela tem que ser mendiga, que ela tem que abrir mão de tudo. Deus nunca pediu para ninguém fazer isso. Tipo São Francisco de Assis, como o pastor Gilson colocou aqui, aquilo lá não tem nada a ver, gente. Aqueles monges que vivem na rua de camisa de roupa marrom, com aquele cinto pendurado, que anda até descalço, em penitência. Aquilo lá Deus abomina, na verdade. A Bíblia diz que Deus abomina, porque sacrifício Jesus já fez por nós. Ele não disse que ninguém vai ser rico financeiramente, ninguém vai ser pobre. Ele diz que o pão não vai faltar, que nada vai faltar. Pode ser que a pessoa viva, gente, dependendo de cesta básica, de roupa de doação, de tudo que vem da mão de terceira, a pessoa vai viver. E Deus fala assim, não vai faltar. A pessoa sempre vai ter comida na sua casa e vai ter roupa. Tá certo? Isso nós vamos entender um pouquinho. Mas por que eu estou levando o dízimo a começar por essas passagens? Para a gente já ir entendendo que, em primeiro lugar, a devolução do dízimo tem que estar aqui, ó, ou aqui, ó, na mente, coração aberto. É o que Deus espera de cada um de nós. Vai um pouquinho para frente comigo, em Lucas capítulo 18. Preste bem atenção, gente, que às vezes você... eu já sei, já ouvi falar. Presta atenção, até o final vai ter muita coisa que talvez você não saiba, tá? Aqui quando o Senhor fala, né, que porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Gente, essa expressão é uma expressão simbólica, tá? É mais fácil passar um camelo numa agulha. Ele está falando da grandeza dele. Inclusive lá em Israel tinha um portão, um dos portões onde entravam os animais, que era aberta uma pequena portinha, e se você olhasse, você fala, o camelo não passa ali, mas ele passava. Então ele fala que é mais fácil, com toda a dificuldade, um camelo passar por um fundo de agulha, ou seja, algo bem que o impossível do que um rico, porque o rico, ele não visa o reino dos céus, ele vê a riqueza material. O rico, por ele ter casas de luxo, ter
carros de luxo, melhor convênio, viajar pelo mundo inteiro, ter uma estabilidade financeira, ele não consegue enxergar Jerusalém. Não é que todo rico seja dessa maneira, mas ele fala que é mais fácil do que um rico. Ele não fala todos os ricos, mas você pode ver, é uma coisa mais difícil que tem uma pessoa que é rica. É difícil, viu, gente? Rica, que eu digo, é ricaço mesmo. O cara tem 50, 80, 100 milhões de reais em empresas, ele devolver um dízimo ou ele ofertar numa obra. A pessoa às vezes passa por muito tempo por um aperto muito grande financeiro, de repente Deus escancara, dá uma condição, ele vai até na igreja, vai lá, arranca uma certa quantia pequena e devolve lá, mas ele não tem coragem de devolver o dízimo de forma fiel, ele não tem o coração na obra. Então o Senhor fala, uma pessoa dessa, que ele não tem um coração dessa forma, vai ser muito difícil ele entrar no reino dos céus. Por isso que eu ensino que a pessoa tem que fazer de coração, porque o fato de devolver o dízimo faz parte da adoração a Deus, faz parte também de tudo aquilo que nós fazemos, que a pessoa que ela não devolve para Deus aquilo que Deus deu para ela, né? Eu não vou falar de uma maneira tão pesada como alguns querem colocar lá em Malaquias, que está roubando a Deus, porque Deus não enxerga dessa maneira. Ninguém está roubando, ninguém pode roubar Deus, porque Deus é dono de tudo. Quem é que consegue tirar alguma coisa de Deus? Nada. Nem o diabo consegue tirar uma alma para o inferno de Deus, porque quem se entrega ao inferno é o próprio ser humano. Tudo bem por aqui, gente? Então vamos lá, Provérbios 11, 24. Aqui o Senhor fala, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Pode até perder a salvação, porque o Senhor falou que o rico, que não é entrar ao reino, não entrará ao reino dos céus, tá? Por quê? O Senhor quer a liberalidade, o Senhor quer um coração generoso das pessoas, com um grande amor a Ele, ao Todo-Poderoso. Tá ok? O princípio, isso aí tinha que ser imputado na mente de todo mundo, relacionado à devolução de dízimo. Porque o dízimo, de quem que é? É do próprio Senhor. E ele fala de uma semeadura, como nós cansamos de ver pregações de dízimo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Né? Que é sobre a sementeia e a colheita, né? Que quem vai semear mais, né? A gente costuma ver aqui o versículo 7, né? Que cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aqui, olha que lindo que é. O Senhor fala, aqui tanto da oferta como da devolução do dízimo, né? Que o Senhor fala, não com tristeza ou por necessidade. Quantas pessoas eu já ouvi, talvez você já ouviu falar, que vai devolver o dízimo para Deus abençoar a parte financeira. Vai fazer prova com Deus, eu vou devolver 4 meses o dízimo, eu quero ver se Deus vai realmente abrir. Gente, ele vai fazer, mas não vai abrir, porque o Senhor está dando por necessidade. Eu vou devolver meu dízimo porque eu não quero perder meu emprego. É necessidade isso aí. E não é isso que o Senhor quer. Ele fala aqui, ó, que Deus ama quem dá com alegria. A devolução tem que ser sincera. Você tem que devolver ou ofertar na casa de Deus com o coração ali feliz, sabendo, Senhor, temos o teu reino. Isso aqui vai alcançar almas. Isso aqui vai ser muito bom, porque vai alimentar alguém, vai ser lançado a semente. Esse é o grande princípio, tá? E bispo, aonde que está na Bíblia? Pode vir aquela pergunta, que o dízimo é de Deus. Né? Porque a gente fala que o dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus nos dá. Mas às vezes a gente não fala isso, tá? Ou passa despercebido, mas tem o versículo sim, Levítico, capítulo 27, versículo 30.
Levítico 27, 30. Aqui tem um exemplo, né? Lembra que eu falei para vocês que tem a palavra dízimo ou dizimar? Então, tá aqui, ó. Todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos da árvore, são de quem? São do Senhor, santas são o Senhor. Olha só que interessante. Aqui está falando. Tudo é do Senhor. Dízimo é do Senhor. Então, é devolução da 10ª parte que tem que ser devolvida para Deus, tá? Os judeus, gente, eles enxergam tão bonito a forma que eles têm, tá? Tem algumas sinagogas, não aqui no Brasil, pelo menos aqui eu não conheço o que é assim, mas eu sei que lá em Israel, as sinagogas, na frente dela, tem tipo assim um buraco lá que vem o local dos dízimos e das ofertas lá, a pessoa passa na calçada e deposita lá. Olha que lindo que é. E eles já sabem. E para o judeu, é como a gente. A 10ª parte, mais redondinho, é dízimo. 9,9999% é oferta. 10,0001% é oferta. Então, 10ª parte é 10ª parte. Deus não é um Deus de detalhes, gente. O Senhor não é um Deus de detalhes. Então, se a pessoa ganha... Vou dar um exemplo aqui, ó. R$ 1.120,53. R$ 1.122, vamos lá. R$ 1.122, qual seria a 10ª parte? R$ 112,20. Então, a pessoa quando vai dar, eu vou dar 114. Está errado. Está errado. O dízimo do Senhor tem que ser exato, até nos centavos, porque Deus não falou que é 10%, ele não falou, é mais ou menos. Bispo, como é que a gente deve fazer, então? Você separa o seu dízimo, nesse caso, 10% certinho, até nos centavos, e se você quiser dar algo a mais, seja oferta. Se for algo a menos de 10%, seja oferta. 10%, principalmente para o judeu, tem que ser a exatidão que Deus deu. Nós não queremos a nossa bênção exata, sem uma vírgula a menos ou a mais. Primeiro que Deus não faz com uma vírgula a menos ou a mais. Mas a bênção não é por completo. Por que nós, na hora de devolver para Deus, não, mas eu estou até passando um pouquinho a mais, mas você não está sendo sincero, porque Deus quer daquela forma certinha. Muitos podem me conhecer quando tinha aquela devolução do PIS, né? Pegava o jurinho do PIS, dava... A última vez que eu recebi, acho que foi em 2018, 2017, dava R$ 38 ou R$ 45. Eu colocava no meu envelope de dízimo R$ 4,50 e poucos centavos. E eu achava um jeito de trocar o dinheiro e pus sempre certinho. Eu nunca arredondei, eu sempre coloquei o valor exato. Às vezes a igreja tem lá um papelzinho, tem que precisa anotar, você põe lá, então, deu R$ 4,58, você vai pôr R$ 5 de nota lá, você põe R$ 4,58 de dízimo e 42 centavos de oferta. Aí você está certo. Né? No nosso caso, aqui na comunidade, não tem como, a gente tem os envelopes separados. Mas hoje em dia, gente, eu até aconselho não andar com dinheiro, porque o dinheiro é sujo, sempre foi, né, imundo, e por causa da contaminação do Covid. Muitas pessoas foram contaminadas. Você põe a mão no dinheiro, daqui a pouco você põe a mão no rosto, fez isso, ó, já era. Ou passa a mão na boca, ou passa para uma pessoa. Então, façam Pix. Hoje em dia, eu não sei fazer. Pastor ensina. Eu aconselho, faça a transferência, passa o cartão na maquininha. Não que eu tenha necessidade disso, a igreja precisa, mas fica mais fácil por causa da questão de higiene, de questão pessoal. Bispo, eu gosto de devolver em dinheiro. Fica em paz. Cada um é livre e, como o senhor fala, ele olha, é o sentimento, né? É o coração ao qual tem que ser dado. Alguém já ouviu falar dízimos dos dízimos? Já ouviu falar? Pastor Gil já ouviu falar. Vocês sabiam que existe o dízimo dos dízimos? Lá em Neemias, capítulo 10, versículo 38.
Neemias, capítulo 10, versículo 38, fala. Diz assim, ó: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Olha só que interessante. Como é que é isso, bispo? Dízimos dos dízimos. Um exemplo prático que pode acontecer, isso é mais ministerial, tá? A pessoa como membro, até como obreiro, não vai ter essa utilização, mas fica mais para que vocês venham a entender o que é dízimos dos dízimos. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa igreja abra uma congregação ali na Vila Garcia, tá? Lá do outro lado da cidade, tá? E lá entre a arrecadação daquela congregação. Tudo que entrar naquela congregação, o pastor que estiver dirigindo aquela congregação, né, ligada à sede, ele vai devolver 10% dos dízimos dos dízimos. Ele vai devolver à sede, à casa de Deus. Foi o que os levitas estavam fazendo. Os levitas recebiam a 10ª parte e tiravam da 10ª parte a 10ª parte para entregar no templo. Isso que é o dízimos dos dízimos. Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, gente? Bispo? Oi, irmã. Pois não. Neemias, eu me perdi. Qual é o capítulo do Neemias? Tá, é Neemias, capítulo 10, versículo 38. Ah, tá bom, bispo. Obrigada, amém. Tá jóia, amém. Tá? Se a gente for ver uma outra coisa, tá? Neemias mesmo, nesse mesmo livro, só que no capítulo 18, perdão, não é Neemias não, é Números, que Neemias não tem capítulo 18. Eu li errado aqui, gente. Lá no livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 18, versículo 21 a 23, foi estabelecido por Deus que os dízimos, naquela época, também servia para sustento dos levitas. Tá? Deixa eu explicar uma coisa, gente. Tem muita gente que toca no louvor de igreja e fala os levitas da casa do Senhor. Gente, não fale isso, não passe vergonha. Ninguém é levita mais. Levita são descendentes da tribo de Levi. Os levitas, eles cantavam, eles adoravam no templo, mas levita significa descendente da tribo de Levi. Então, a pessoa falar que ele é levita, você está falando que você é descendente de Levi. E se você não é, você está mentindo, você está falando um pecado. Ah, mas tem um costume de falar os levitas que tocam. Não são, isso aí é uma grande mentira. Se alguém falar aqui na igreja num dia de culto, vai passar vergonha, porque eu pego o microfone e falo, não é levita, a não ser que você me prove que você é um descendente da tribo de Levi. Só para te dar uma ideia, descobriram uma tribo desta lá na Etiópia, tá? Então, são lá daquela época, estão estudando os judeus, que parece que descobriram uma rescindência da tribo de Levi lá, porque as 12 tribos esparramaram no mundo e ninguém tem mais um controle para saber de quem é de tal tribo, tá? E você vai ter que ter um detalhe, a pigmentação da sua pele vai ter que ser bem negra, que eles são negros mesmo, bem negros, né? Aqueles africanos, etíopes, né? Bem negros. Se você tipo o pastor Gilson, assim, brancão, não é descendente de Levi, não, viu? Eu também não estou afirmando que todo descendente de Levi é negro. Eu estou dizendo que é residente que descobriram hoje, tá certo? Porque é isso, tá? Toda vez que você vê alguém falar assim, não, tu não é levita, não. Para de ser mentiroso aí. Tá? E aqui o Senhor nos ensina, tá? Aqui no versículo de Números, aqui,
no 23, ele diz aqui, ó, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então Deus chegou e falou assim, olha, vocês são em 12 tribos, tá? A tribo de Levi, eu vou separar ela para o serviço sacerdotal. Então, todos da tribo de Levi, eles cuidavam do tabernáculo. E o Senhor falou que é perpétuo. Então, eles não podiam, tá, ter criação, eles não poderiam cultivar, eles tinham que cuidar. Nossa, mas tudo isso para cuidar só de um tabernáculo, vocês têm que entender que todos eles desmontavam, todos eles montavam, cada parte da tribo, um era responsável pelas cordas, o outro era responsável pela cobertura da tenda, o outro era responsável pelos objetos, outros eram responsáveis por limpar o átrio. Eles tinham todas as funções e necessitava de um grande número. Se não necessitasse de um grande número, Deus não colocaria uma tribo inteira daquela para cuidar das coisas do seu tempo, correto? E aqui, por eles não terem direito a trabalhar e cuidar do templo do Senhor, o que o Senhor falou assim? A 10ª parte de tudo que for entregue no meu templo é para o sustento dos levitas. Então, aqui começa já um indicador que um pastor que trabalhe exclusivamente para a obra, ele é digno do salário, ele não é levita, mas não é errado, desde que, agora vamos colocar uma interrogação bem grande, que ele viva para a obra. Pastor que quer viver da obra, ele tem que atender o chamado dele, entendeu? Cuidar das ovelhas, receber as ovelhas, ir atrás das ovelhas, se preocupar totalmente com a obra num contexto todo. E o chamado do pastor, não, porque eu tenho vários pastores, então, não. O chamado do pastor principal da igreja é dele, se ele vive da obra e para a obra, cuidar das ovelhas. É cuidar das ovelhas. E os levitas cuidavam. Ele cuidava do templo. Sim, ninguém pode... Também o pastor não é super-homem, né? Cuida das pessoas, lava o banheiro, tá. Dá para fazer, mas assim, não dá para fazer tudo. Vai para a câmera, vai ser eletricista, vai ser pintor, vai ser tudo. Não, mas ele tem que viver para a obra. Ele tem que estar de disposição para as suas ovelhas. Tá? Lógico, o pastor às vezes ele está lá no médico, uma ovelha liga, quero falar com o senhor agora. Não dá também, nós temos que ter coerência, que o pastor também tem vida, tem problemas, etc. Mas ele tem que estar disposto, meu filho, eu não posso, mas mais tarde eu estou liberado para você. Entenderam? Então, o pastor que existe, o pastor que vive da obra e tem aquele que vive para a obra. Né? Então, é isso que o Senhor nos ensina aqui, que não é errado, desde que ele cumpra com todos os ofícios que tem, toda, como é que fala? Fugiu a palavra aqui. Todas as suas obrigações e funções pastorais, ao qual Deus explica aqui na Bíblia o que um pastor tem que ser e o que ele tem que fazer. Hoje existe um monte de pastor que não cumpre metade daquilo que é o ofício dele de pastor. Tem 11 estrelas aí que, meu Deus do céu, né? Que só a misericórdia de Deus. Tá certo, gente? Vamos lá. Falando em sustento do pastor, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Só para eu mostrar na Bíblia que isso existe, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Gente, só um minutinho que eu vou pegar uma garrafinha d'água. Ficou aberto para mim, né? Pastor, você quer uma garrafinha? Olha lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz assim: assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Tá. Não é só pregar a palavra, não, viu, gente? Senão tá fácil. Não é pregador, é esse pregador aqui do Senhor, tá? Quando o apóstolo Paulo está falando ao Coríntios, ele fazer o serviço completo de A a Z, como pastor. Porque não é necessário, não existe vínculo em lugar nenhum na Bíblia que diz que pastor tem que ser pregador. Tá?
Pastor não precisa ser pregador. Existem pastores que cuidam do setor administrativo, existem pastores que só cuidam de aconselhamento, existem pastores que só visitam, tem pastor que é enviado para campo missionário e ele não prega a palavra de Deus, tá? Hoje as pessoas acham que para ser pastor tem que pregar bem, e isso é mentira, tá? Tem muito pastor excepcional como pastor que não prega, não sobe no púlpito e não prega a palavra, tá ok? Então, ele pode viver sim, desde que ele cumpra o teu chamado. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Apóstolo Paulo comentando aqui, ó. Despojei outras igrejas, recebendo o salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações. Aí vai falando, mas aqui é o apóstolo Paulo falando, recebendo o salário. O apóstolo Paulo tinha um salário, que era dele, para o sustento dele, para as coisas dele. Tá ok? O dízimo é para isso também, tá? Romanos, um pouquinho para frente aí, capítulo 14, versículo 12. Um pouquinho para trás, gente, perdão. 14, versículo 12. Até para que vocês venham aprender, porque todos que estão aqui na sala são da comunidade evangélica, então fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Todo pastor tem direito ao seu salário, mas o seu salário é algo que ele possa viver bem, não viver em luxúria, não em viver numa situação ao qual seja contrário até a direção de uma igreja. O salário de um pastor tem que ser definido não por ele, mas tem que ser definido por uma assembleia ou pelos conselheiros e tesoureiros, sendo documentado isso e prestando conta para a igreja. Essa é a forma correta de um pastor receber um salário. Certo, Gilson? Tá bom? Por quê? Por que eu estou falando isso? Está aqui no versículo 14, que eu falei para vocês agora, de Romanos, perdão. Eu falei Romanos agora, né? Romanos 14, 12, isso mesmo. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todo pastor vai prestar conta para Deus do que ele fez. É por isso que eu falei, eu fundamentei, estou falando de nós, tá, gente? Da minha igreja. Da comunidade evangélica de Jacareí. Pessoas que chegar aqui passando fome, não vai sair daqui com fome, vai sair com comida. Que a gente tem isso no nosso coração. Em primeiro lugar, as pessoas. Né? Eu sou aposentado, minha esposa é aposentada. Se um dia eu precisar de alguma coisa que a igreja venha me trazer algum sustento, vai ser apresentado para os conselheiros, para o tesoureiro, falar, gente, eu não consigo pagar minhas contas, a igreja pode me ajudar com algum custo? Então vocês aprovam no papel e vai ser feito dessa maneira, tá certo? Que a gente tem que prestar conta de tudo e para todos, tá? Gente, como é só nosso, e estou falando um pouco de pastor aqui, porque nós estamos falando de dízimo, envolve dinheiro, caixa da igreja, essas coisas mais. Na nossa recepção aqui, o estatuto da igreja está ali pendurado para quem quiser ler, viu? Ninguém precisa, o bispo Fernando vai olhar feio para mim. O estatuto é da igreja e todo mundo tem que ler, se assim o quiser, está ali. Eu já vi gente pegando, fico feliz da vida. E se alguém vier, bispo, o senhor faz isso que está escrito no estatuto? Venha, que eu tenho que dar satisfação a vocês, tá ok? Estatuto é para isso, né? Não é para ficar escondido 7 chaves, não, porque estatuto é da igreja, nós somos uma comunidade, tá ok? Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Vocês também vão entender por que eu estou falando tudo isso, já já. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, o apóstolo Paulo estava falando aqui com os presbíteros, né, com os conselheiros, etc. e tal, e toda pessoa que trabalha na obra e para a obra, ela é digna do seu salário, tá?
Por exemplo, nós temos pregadores que são chamados de pregadores itinerantes. Até o pastor Jairo, né, ele falou na última aula que ele deu aqui para nós, o curso de evangelismo, que Deus tirou ele do emprego que ele tinha lá numa multinacional e ele vai viver da obra. Só que o Jairo, ele não cobra para fazer nada, gente. Ele é um exemplo que eu tenho, tem muitos outros aí. Ele vai pregar, ele bota o joelho dele no chão e fala: Senhor, é para eu ir lá? É. Deus manda. Ele só, a única coisa que ele pede, ele fala, por exemplo, ele vai lá para o estado do Maranhão. Ele fala: olha, o senhor me paga meu transporte, o meu hotel, a minha estadia, porque, né, ele também não vai tirar do bolso isso para ficar pagando. E, senhor, e ele fala assim: se o senhor quiser me dar uma oferta, eu aceito e fica a critério do senhor. Entendeu? Então ele sabe que tem igreja que ele vai e não vão dar nada, que é até um absurdo, né? Porque todo trabalhador é digno do seu salário. E tem lugares que vai abençoar ele, que vai ser Deus que vai tocar no coração. Então não é errado dar oferta para missionários, para pregadores itinerantes, porque aqueles que vivem da própria obra. Aqui está um versículo bíblico que você pode entender e pode mostrar isso para alguém, se alguém falar que é um absurdo. Agora, cobrar, tá? Aí eu já não acho correto, tá? Alguém ligar: ô, pastor Gilson, vem pregar na minha igreja. Ah, eu vou, mas eu cobro tanto. É um absurdo, né? Quantos membros? Já vi pregador desses famosos, falam assim: quantos membros tem a sua igreja? Aí você fala: minha igreja tem, vamos falar, 5.000 pessoas. Então para pregar aí é 10.000. Aí você fala assim: não, minha igreja tem 200 pessoas. Tá bom, eu cobro R$500. Tem pregador que trabalha assim, gente, que é o fim da picada, né? É um absurdo. Tá ok? Vamos lá um pouquinho. Atos dos Apóstolos. Agora vamos começar a falar um pouquinho de prática aqui do que acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Todo mundo já ouviu a história de Ananias e Safira. Que é colocado até como uma explicação de dízimo e oferta, mas nós temos que tentar entender isso aqui, que às vezes é colocado um peso nas costas das pessoas, que se ela não devolver o dízimo, que ela não ofertar na casa do Senhor, olha só o que aconteceu com Ananias e Safira, Deus matou, como se Deus fosse um Deus destruidor de pessoas, né? A gente pega aqui no capítulo todo, se a gente for ver aqui, do versículo 5 ao versículo 11, o que acontece, né? Os dois entraram num acordo, né? E aí no versículo 3 vai comentar que a esposa e o marido encheu Satanás teu coração, tá? E mentisse ao Espírito Santo. Então eles morreram, não porque eles não devolveram a oferta que eles queriam, mas o Senhor os matou porque eles deixaram entrar no coração deles, tá? A mentira. E eles mentiram para o Espírito Santo. Esse foi o problema. Eles tentaram enganar o Espírito Santo e não morreram por causa da oferta, que eles esconderam uma parte. O problema aqui foi a mentira, tá? Até no versículo 4, no finalzinho, fala assim: não mentiste aos homens, mas a Deus. O homem ali, Pedro, estava cheio do Espírito Santo, né? Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e ele vem e ele escondeu. Quer dizer, eles estavam cheios, com todo o discernimento de espírito. Então, o problema de Ananias e Safira não foi a quantia que eles devolveram por eles terem guardado uma parte, mas foi eles estarem endemoniados e mentiram ao Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Por que eu estou explicando isso? Complementando aquilo que eu falei para vocês, que o dízimo é adoração. O dízimo é ofertar a Deus algo que você fala: Senhor, eu estou dando para o Senhor isso aqui. Eu estou tirando do meu coração, eu quero ofertar, eu quero mandar dinheiro para missões na África, eu quero ajudar o pastor Elias a sustentar pessoas, eu quero ajudar essa igreja, Senhor, que o dinheiro que eu der venha multiplicar, que possa trazer almas com gosto, com prazer. Quando você entrar assim um dia, olhar na sua igreja, ver almas chegando, você fala assim: olha, isso ali, ó, eu fiz parte daquilo no sentido da alma.
Não é fazer parte que trocou as cadeiras e colocou cadeira almofadada, porque comprou um telão. Não, não. Mas você viu almas. A pessoa tem que ter generosidade sabendo assim, almas vão chegar. Eu tenho um pastor cheio do Espírito Santo, eu vejo frutos do Espírito Santo, então eu faço parte desse reino, eu faço parte dessa obra de Deus. É dessa maneira que o Senhor, Ele espera que as pessoas venham devolver o dízimo à tua casa. Dízimo, gente, é gratidão, é obediência, é confiança, é fidelidade nossa para com Deus. Vocês já viram eu pregando aqui e falando, né? Eu vejo muitos carros, Deus é fiel, Jesus é fiel, mas eu nunca vi uma pessoa que falou assim, eu e minha família somos fiéis a Cristo. Deus é fiel mesmo, mas quem tem que ser fiel a Ele somos nós. É de nós que Ele espera a grande fidelidade das nossas vidas. E o dízimo dentro da igreja? Como que funciona? Como é que funciona? Gente, a igreja ela tem que ter a visão, tá? Como eu tenho nas cartas de Paulo, tá? Lá em Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, todas as cartas que Paulo escreveu, ele nos dá dicas de como utilizar o dízimo e oferta. O dízimo e oferta é para quê? Nós temos que pagar aluguel, etc., essas coisas, mas isso aí não é o fundamental. É ajudar ao próximo, amor ao próximo, a necessidade do próximo. Hoje, nos dias atuais, que não é igual à época de Paulo, naquela época, que as viúvas, né, eram largadas, que uma viúva ela estava lançada ao mundo. Normalmente as viúvas todos viravam prostitutas, tinham que vender seu corpo, elas não tinham que comer, ninguém dava, onde a igreja abraçava. Hoje a viúva pode estar se aposentada, ela pode estar, mas hoje nós resumimos a viúva como os carentes, como aqueles necessitados. A igreja, ela tem que dar comida física e a comida espiritual para as pessoas. A igreja tem que ajudar com conta de água, conta de luz, aquele que não consegue pagar. Porque todo mundo passa necessidade hoje em dia. A igreja tem que ter o discernimento e a direção do Espírito Santo, porque existem os aproveitadores, né? Se a gente colocar aqui, doce e cesta básica, eu vou ter uma fila aqui na porta da igreja quilométrica. E se a gente tivesse dinheiro para dar para todo mundo, vai. E muita gente pega a cesta para vender. Muitas pessoas pedem dinheiro para pagar uma conta, mas não paga. Então, a única coisa que o pastor tem que ter discernimento, tem que ter entendimento e orar, e o Espírito Santo vai revelar. Mas o fundamental da obra de Deus, a dízimo e oferta, que tem que ser utilizado, é para o sustento e ajuda das pessoas. É isso que a Bíblia diz. O resto é como a gente diz, é resto. Tá bom, gente? Então, o apóstolo Paulo dá um exemplo aqui para vocês, em 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 1 ao 3, ele fala algumas coisas. Eu deixei anotado aqui para passar para vocês. 1 Coríntios 16, versículo 1 ao 3. Olha só o apóstolo Paulo falando aqui, ó. Quanto à coleta para os santos, o que é coleta para os santos? Para as pessoas. Todos nós somos santos, tá? Não é santo lá da igreja católica, não. É santos são as pessoas que necessitam. Ó. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei, as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. O que o apóstolo Paulo estava fazendo com essas coletas? Em suas viagens, ele fazia coleta das igrejas que eram mais abastadas financeiramente para levar para Jerusalém, para levar para aquela população carente, para que ajudassem as viúvas necessitados daquela região.
O apóstolo Paulo foi um grande homem coletor das ofertas da igreja para poder ajudar. Ele ia nas regiões mais ricas e abastadas das igrejas e levava para as regiões mais pobres para que ajudassem. Uma espécie de Robin Hood, mas ele não roubava, né? Na verdade, ele só era recebido como oferta do povo que ia sendo convertido durante as suas jornadas e seu trabalho evangelístico, né? Que Deus o chamou ele para fazer isso, tá? Nós já lemos 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11, e é desta maneira ao qual Deus colocou em nosso coração para ser feito, tá, a devolução do dízimo. Lá em Números 14, 41, vocês viram que aqui eu vou falando versículo um atrás do outro, né? Números 14, 41. Antes de a gente ler, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Às vezes as pessoas não prosperam na vida, a sua vida não traz aquela condição ao qual ela desejaria, tá? E é muito colocado, como eu falei para vocês, que daqui a pouquinho eu vou entrar lá no assunto de Malaquias, que a pessoa que você não devolveu o dízimo coloca um peso nas costas da pessoa que você não devolveu o dízimo, é por isso que ela não vai para frente, que ela não devolve o dízimo correto, as finanças dela vão ser roubadas, um monte de mimimi, um monte de blá blá blá, que não tem nada a ver, gente. Aonde Deus aqui responde, ó, em Números 14, 41, ele fala assim, ó: porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperarás. Então, às vezes a pessoa não prospera em várias áreas da vida, as coisas não andam bem, não é porque ela não devolveu o dízimo, mas é porque ela transgrediu a lei do Senhor. Muitas pessoas não vivem na honestidade, na integridade, de maneira correta, não é justo, não é fiel a Deus, não ora, não jejua, não vai à igreja e quer que as coisas, e acha que só o fato de devolver o dízimo. Eu já conheci pessoas que elas mandam o dízimo por exemplo, um parente, e ela nunca aparece na igreja, porque ela acha que ela fazendo aquilo, a vida dela financeira está certa. E Deus fala: pode parar. Eu estou dizendo, se você não for fiel à minha palavra, em todos os quesitos que eu quero, tu não prospera. Essa é a grande verdade sobre a prosperidade. Tá ok? Malaquias 3, vamos lá, senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero. Sério? Peraí. Mas deu um alerta aí, você não viu? Será que ela parou? Por quê? Você pega a... Amém, gente? Vamos lá, Malaquias 3, capítulo 10. Todo mundo já ouviu a pregação do dízimo sobre esse trecho, né? Que eles falam assim no versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a toda a nação. Um peso nas costas das pessoas, um peso, gente, um peso para aquela pessoa que não devolve o dízimo, está chamando a pessoa de ladrão, chamando a pessoa que ela está fazendo algo que vai ser amaldiçoado. Aí leva lá para o versículo 10, né? Trazei todos os dízimos e oferta para que haja mantimento na casa. Então, vocês têm que trazer aqui para a igreja, tá? Vocês são obrigados, porque senão vai vir maldição na sua vida. E é isso que fala. E ele fala, né, que vai abrir as portas do céu, que vai repreender o devorador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Prestem muito atenção no que eu vou falar.
Até o versículo 10, aonde fala que trazer os dízimos na casa do Senhor é correto porque haja mantimento, que a casa do Senhor necessita. Mas aqui, eu nunca preciso, podem notar que não se prega essa passagem sobre dízimo e oferta, a não ser o versículo 10, porque para quem que era essa palavra nesta época? Não era para o povo judeu. Sabe para quem que era essa palavra? Volta lá no capítulo 2. Capítulo 2 aqui de Malaquias, que Malaquias, a palavra Malaquias significa mensageiro. E ele foi um mensageiro ao qual ele veio trazer, da parte de Deus, a reprova dos sacerdotes. Tá? Ele vem reprovar. E ele começa aqui no capítulo 2, versículo 1, dizendo: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. Deus está arrebentando através do profeta Malaquias, preste atenção, aos dirigentes de igreja que utilizam mal o dízimo e a oferta. Isso os pastores não falam. Se você pegar o capítulo 2, o Senhor está do versículo 1 ao versículo 9, ele está arrebentando com os pastores que não estavam de acordo com os projetos dele. Ele acabou de falar que amaldiçoar os sacerdotes. Olha, Malaquias 2:7. Ele falando para sacerdote: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aí ele fala: olha o que você tem que fazer. E agora no versículo 8 ele fala: olha o que você tem feito. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito muitos, tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão entendendo, gente, que a ideia de Malaquias é ele pegar os dirigentes, são os sacerdotes, né? Os sacerdotes são os que dirigiam o templo, os sacerdotes que estavam ali de frente à igreja. E ele está dando um grande puxão de orelha. Por quê? Voltando ao capítulo 10, os sacerdotes estavam roubando os dízimos e ofertas. É para eles que o Senhor estava falando. Sabe por quê? Porque estava tendo problema com a divisão dos dízimos nessa época. Eram 12 tribos. Tirando a de Levi, sobra 11. Certo? Então, eles faziam a conta de 10 partes para dar os 10%. Sobrava uma parte. E essa parte eles estavam, meu sinal, roubando e enfiando no bolso. Eles estavam usando. Então, Deus, na verdade, no Malaquias capítulo 3, que a igreja, algumas igrejas colocam, que é para o povo, vocês não estão trazendo, vocês estão roubando a Deus, na verdade, Deus está cobrando dos pastores. Por isso a gente tem que tomar cuidado por impedir o dízimo e a oferta e usar de forma correta, porque o capítulo aqui de Malaquias, Deus nos mostra a cobrança de Deus em cima de um dirigente, dos pastores, tesoureiros, etc., tal, que utilizam do dinheiro da igreja, que tem que ser utilizado da forma correta, como o apóstolo Paulo nos ensina. Tem as igrejas que andam corretamente? Lógico que tem, muitas igrejas, mas tem muitas que estão de forma errada, inclusive a pregação desta passagem aqui, tá? Tem muito mais coisa para explicar nesta passagem, mas eu queria entrar só nesse fato, para que abra a mente de vocês, para que vocês entendam sobre esse capítulo de Malaquias. Leiam depois em casa, mas meditando, e você começa a ver o que Malaquias quer falar. Ele vai falar do amor de Deus
por Israel, ele vai detectar, mas ele vai dar presta atenção, um puxão de orelha muito grande na parte dos sacerdotes. Tanto agora vamos entender a história, que é o último livro, foi a última vez que Deus falou através de profetas com o povo. Depois de Malaquias morreu, não tinha mais nenhum profeta que foi levantado até chegar a João Batista, onde Deus se cala por 400 anos. E quando chega a época de Jesus Cristo, quando vem João Batista, os sacerdotes, que seriam os dirigentes, Caifás, Anás, e toda aquela corja que dirigia a igreja, Malaquias já estava falando o que eles estavam fazendo, né? Então, é isso que Deus quer fazer. Por isso, nós temos que aprender mais da palavra, para que a gente venha compreender o que acontece. Bispo, mas eu for na igreja um dia visitar, for fazer alguma coisa e falar isso aí. Fica na sua. Vai lá, se você sentir no seu coração, leva uma oferta na igreja. Isso é problema do pastor. Nós não lemos aqui que todos nós vamos prestar conta um dia. Então, cada um que preste conta da sua igreja da maneira que age dentro dela. É interessante, né, que até né, os animais que naquela época Jesus não tinha ainda vindo, né? Então ele estava na velha aliança. Vem cá falar aqui pertinho, pastor, para o povo escutar aqui. O computador aí desligou. Fala aqui para o povo ouvir. É interessante que a gente estava comentando aqui. Se você for pegar o capítulo 1 de Malaquias, ele já começa reprovando os sacerdotes ali no verso 6, aqui, ó, no versículo 6. Deixa eu ver aqui. 1:6? Malaquias 1:6. Olha aí, gente, Malaquias 1:6. Né? Ele já começa reprovando aí os sacerdotes, por quê? Porque até naquela época Jesus ainda não tinha vindo, né? A velha aliança, né? Então, era costume se fazer os sacrifícios dos animais. E o que acontece? Olha o que ele fala no 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? Ou seja, sendo que a lei dizia que você tinha que separar o melhor animal. Você vê o 7 aqui, ó. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Exatamente. E ainda perguntais em que tem havemos profanado? Olha só. As coisas erradas que os sacerdotes estavam fazendo. Exatamente, eles estavam completamente errados na aliança que estava valendo nessa época, né? É verdade. Que os pães teriam que ser os melhores pães, né? As ofertas teriam que ser o melhor dos animais, tudo mais, né? Tá certo, gente? E rapidinho aqui, só para dar para vocês entenderem, oferta, tá? Eu vou abrir para vocês fazerem pergunta. Oferta, ela é chamado tipo, a palavra hebraica como se fala assim, tzedakah, qualquer coisa assim, que significa justiça social. Para um judeu, oferta é dado como uma justiça social. A oferta pode ser chamada também de contribuição, mas é para Deus, tá ok? Mas oferta eu não vou conversar muito com vocês, tá? Por causa do horário que já deu, e eu quero abrir para vocês aí fazerem perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, se já viu algum versículo, quer falar de alguma explicação referente ao tema ou não também, vocês possam perguntar agora, por favor. Acho que todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Tá bom? Gente, lembrando a todos, quinta-feira que vem... Opa, pois não. Pois não. Na realidade, é aquilo que o senhor sempre comenta, né? A questão do errais e não conheceis as Escrituras, né, Bispo? Exatamente. Exatamente, como Oséias 4:6, né? Que, eu sempre confundo 4:6 com 6:4. É Oséias que 4:6, né? Onde todo mundo já ouviu falar isso aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo estava sendo destruído porque faltava palavra.
porque faltava ensino. E muita igreja coloca assim, tá vendo, vocês não sabem nada, porque vocês estão sendo destruídos, porque lhe falta conhecimento, vocês têm que ler a Bíblia, coloca um peso nas costas. Mas o pastor esquece do complemento desse versículo, a hora que ele fala assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, e nós sacerdotes, né, pastor? Deus pegando o dirigente da igreja, dizendo assim, o povo falta conhecimento porque você não ensina, porque você desviasse da palavra, porque você não tem conhecimento e leva o meu povo ao erro. Em outras palavras, mudando, é isso, né, Alan? Perfeito, bispo. É isso aí. É exatamente isso. E é o que acontece com o dízimo. É colocado um peso na pessoa que, se ela não devolver, ela vai estar amaldiçoada. E isso não existe, gente. Tá? Por isso que ninguém paga. Porém, agora vamos fechar. Porém, às vezes é uma forma, mas preste bem atenção. Eu vou falar para vocês não colocar coisa errada na cabeça de vocês. Às vezes a pessoa deixa de ser abençoada porque ela não tem um coração de devolução de dízimo. Então, às vezes, muita bênção deixa de ser, não pela oferta, que é o dízimo que ele deixou de entregar na casa, mas pelo coração duro da pessoa, certo? Por causa do coração duro, por ela não amar a obra, ela fazer tudo perante Deus. Não, o dízimo eu não devolvo, eu acho errado. Um coração duro, ela deixa de ser abençoada, tá, gente? É questão, sim, uma pessoa não ser abençoada. Aí acontece algumas coisas erradas na vida da pessoa, e é porque o coração dela é duro, foi que nem Ananias e Safira, tinha no coração em mentir. Não foi devido a ter dado uma oferta menor, mas foi por eles mentirem. Tá bom, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa ou fazer uma pergunta? Voltando a Malaquias lá, achei mais uma parte aqui que Deus condena o sacerdote. Onde está, pastor? No versículo 14. Malaquias 14? 14, Malaquias 1,14. Ele fala, olha, maldito seja o enganador. Aqui, o pastor Jesus falando aqui no versículo 14. Malaquias 1. No Malaquias 1, peraí, acho que eu estou no 2. Malaquias 1,14, olha que Deus fala. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, o seu rebanho promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Mas isso aqui é para os sacerdotes, tá? Tá jóia, gente? Lê com calma para vocês verem Malaquias, vocês vão ver, caramba, isso nenhum pastor fala para mim. Mas eu falo, não tenho medo de Deus, tenho medo de Deus, tenho temor, né? Não tenho medo de falar a verdade e falar a palavra. Vocês, minhas ovelhas, têm que conhecer a verdade. Por isso que é o dilema ao qual Deus colocou no meu coração quando nós fundamos essa igreja, que é: conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero que vocês estudem, conheçam a palavra, que saibam mais do que eu, que já foi profetizado, que nesta igreja chegará pessoas que pregam muito melhor do que eu, e terei pessoas ao qual saberão muito mais do que eu. Já estou com meu coração preparado, que eu sei que isto vai acontecer, e isso é para engrandecer o nome do Senhor. Só que a pessoa falou assim: esses chegarão para serem pastoreados por ti, então serão pastoreados por mim, tá bom? Isso aí aconteceu, e o dia que acontecer, vocês já saibam, e eu não tenho ciúme de púlpito, não tenho ciúme de altar, não tenho ciúme nada disso, que Deus use, quanto mais que as pessoas que Ele queira, que Ele coloque aqui conosco, sim. Amém? Como ninguém fez uma pergunta, eu estou encerrando a aula aqui. Não esqueçam, quinta-feira que vem todo mundo aqui para assistir a aula aqui na igreja. Pastor Jair vai dar uma aula da faculdade, que é um curso que está em andamento, tá? Eu acredito que vai ser a última aula do módulo que ele está dando, que é administração eclesiástica, para vocês só conhecerem, né? E para que todo mundo esteja aqui, para a gente fazer a nossa reunião com ele, para decidir
qual o rumo do nosso estudo bíblico, que nós vamos fechar com ele para que todo mundo participe dessa faculdade teológica, todo mundo incentive. Tem um amigo meu que quer fazer, vem. Tem um parente meu que é de outra igreja, vem. Nós não temos aqui acepção de igreja de ninguém, gente. Que venham pessoas que queiram fazer o curso, que venham fazer aqui conosco. Eu não ganho nada com isso, a única coisa que quem ganha é o reino dos céus. Que quanto mais pessoas conhecerem a palavra, você vai firmar, você vai saber separar o joio do trigo. Tá bom? Amém, gente? Então não percam, não deixem de vir aqui quinta-feira na igreja. Tem dúvida? Quer saber como é que vai ser? Quer saber valor? Tudo vai ser explanado aqui na hora. Dúvidas de quando nós perder a aula, se vai ter prova, como é que vai ser. Tudo isso vai ser falado pelo pastor Jairo na próxima semana. Tá bom? Gente, minha gargantinha está pegando. Nós temos uma oração agora. Vou pedir para o pastor Gilson fazer. Tá ok? Porque está miando a minha garganta aqui. Eu acompanho daqui. Amém. Aí você pode dar Deus abençoe para todo mundo aí. Amados, em nome de Jesus, vamos estar nesse momento orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor e também, à medida que o Espírito Santo for conduzindo, nós vamos estar abençoando a cidade, nação, famílias, né? Feche os teus olhos, vamos orar, né? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Te adoramos, Senhor, te bendizemos. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de aprender um pouco mais da tua palavra. Porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem coisas excelentes para trazer aos nossos corações. Nós queremos te dar graças por isso, Senhor. Queremos também, nesse momento, estar abençoando a cada um dos irmãos, irmãs, crianças que fazem parte desta igreja. O Senhor esteja nesse momento tocando nas suas vidas, sustentando, guardando, Senhor, provendo, Senhor, todo aquilo que é necessário para que as famílias sejam sustentadas, guardadas, protegidas pela tua poderosa mão. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar que essa igreja possa romper, Senhor, no mundo espiritual, possa caminhar, Senhor, na sua palavra, e alcançar mais vidas, Senhor. Queremos abençoar o ministério que o Senhor levantou nesta casa, que é o Ministério de Evangelismo, que tem ido às ruas, tem enfrentado o frio, tem enfrentado também as dificuldades, Senhor, para chegar até as pessoas, mas o Senhor tem dado graça, e nós te somos gratos por isso, porque muitos foram tocados, muitos foram contactados e as pessoas estão sendo receptivas, Senhor, aos teus filhos que têm ido até eles. Pai, que cada pessoa que foi feito contato, que foi conversado, possa dar frutos, Pai. Que a palavra, a semente que foi ministrada, plantada nos seus corações, possa brotar, possa, Senhor, crescer, e essas pessoas possam, independente de estarem aqui conosco ou não, elas possam entender que o caminho da salvação começa em Jesus. Pai, nós queremos ver muitas dessas pessoas salvas, muitas dessas pessoas chegando ao conhecimento da verdade, se arrependendo das suas obras, daquilo que eles têm feito de errado e alinhando as suas vidas segundo a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida do Marcelinho, do Lindomar, que são os irmãos que estão coordenando esse ministério, que o Senhor leve-os a crescer, a ir em frente, a avançar, Senhor, nesse propósito de conquistar almas para o teu reino. Queremos abençoar essa cidade de Jacareí também, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, nos poderes executivos dessa cidade, na vida do prefeito, dos vereadores, daqueles que estão envolvidos com a autoridade, para que, acima de tudo, o temor do Senhor enche os seus corações e eles possam conduzir da melhor maneira, Senhor, de forma que essa cidade se torne uma cidade boa para todos aqueles que habitam nela, para aqueles que estão se achegando a ela, para aqueles que passam por ela, que todos possam levar daqui de Jacareí uma lembrança agradável, Senhor, que eles possam entender e perceber que até a atmosfera
cidade é abençoada, Pai. Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, também as obras que o Senhor tem levantado nessa cidade. Queremos começar abençoando a vida do pastor Elias, da Casa de Apoio Renascer. Ele tem se dedicado a essa obra, ele tem alcançado pessoas, Senhor, tem levado pessoas para serem acolhidas, pessoas que, Senhor, diante da sociedade são como que sem nenhum valor, mas, Pai, são almas preciosas para o Senhor. Oramos para que a graça do Teu poder possa ser sobre esta obra, Senhor, e muitos ali que se achegam àquele lugar possam ser recuperados e se tornarem, Senhor, servos do Senhor, se tornarem cidadãs, Senhor, de respeito, pessoas respeitadas pela sociedade. Porque nós sabemos, Pai, que a Tua palavra nos ensina que o Senhor escolhe as coisas pequenas desse mundo para confundir as fortes. Senhor, e nós sabemos, Pai, que o Senhor tem muito mais a fazer na vida dessas pessoas. Nós abençoamos ali a Casa de Apoio Renascer, levanta pessoas que vão estar ofertando ali, Senhor, que vão estar contribuindo para que esse projeto, para que esse propósito continue, Senhor, se concretizando aqui em Jacareí, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pelo pastor Marco, pela pastora Edivânia, que estão lá na África, naquele projeto que eles estão ali, Senhor, há algum tempo. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, guardando de todo o perigo. Sabemos que é uma terra hostil, uma terra que é muito mais conhecido ali, a macumbaria, a feitiçaria, demônios são invocados, mas nós cremos que a luz do Teu Evangelho chegou ali através da vida dos Teus filhos e através de outros missionários. Por isso, Pai, guarda aqueles que são Teus naquele lugar. E cada obra ali que professa o Teu nome, que ensina o Teu Evangelho, possa prosperar. E juntamente com isso, faz prosperar também, Senhor, a obra que o pastor Marco e a pastora Edivânia estão à frente. Livros de todo mal, livros de todo ataque hostil, daquele povo que tem se levantado naquela parte do mundo, Senhor, confrontando cristãos, muitos deles até matando os cristãos, mas que os Teus filhos sejam blindados pelo Teu sangue, sejam cobertos pelos Teus anjos, e toda a ameaça contrária a eles possa estar bem longe da vida deles, em nome de Jesus. Nós oramos cobrindo e guardando a vida deles, em Teu nome, Senhor. Nós abençoamos também, Senhor, as famílias desta casa. Que o Senhor esteja levando a todos, Pai, a Tua bênção, que nada lhes falte, que toda enfermidade esteja bem longe da vida do Teu povo, Senhor, que todo mal seja afastado e que o Teu povo conheça, Senhor, dias de graça, Senhor, na Tua presença, dias de fartura, dias de bênção, Senhor. Completa, Senhor, no coração do Teu povo, ainda mais o amor pelo Senhor e pela Tua obra. Também que esse ensino, Senhor, possa ser um ensino que nos leve a ter cada dia mais os corações mais voluntários para fazermos, Pai, com que nós possamos estar ofertando ainda mais a Tua obra. Seja na igreja, seja na casa de recuperação, seja nos projetos missionários, que nós possamos ter um coração liberal. Abençoa o Teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, guarda cada um. Que todos nós possamos voltar aos nossos afazeres agora, de maneira abençoada. E que o Senhor esteja guardando as famílias desta casa, famílias, todos aqueles que são cristãos nessa cidade, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, quem quiser, amanhã estamos aqui das 8 às 21 horas em oração, em nome de Jesus, e domingo tem culto, teremos a presença aqui do pastor Fabiano, que vai ministrar uma palavra. Agora, acho que os próximos 3 domingos nós vamos ter pessoas de fora aqui conosco. Eu aguardo vocês. Evangelize, traga alguém conosco. Traga alguém convosco. Para que cultuar, vamos ser evangelistas aí na rua, tá bom? Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, quinta-feira que vem, chega aqui umas 20 para as 8, aí, 15 para as 8, para a gente poder começar a aula às 8 em ponto.
Tá bom? Amém. Vai na paz, ótimo final de semana em nome de Jesus. Aleluia. Paz, a paz, irmãos. Paz, querido. Deus abençoe. Paz, Paz do Amém. Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor. paz, pastor. Paz, querida. Deus abençoe. Paz, Senhor. Deus abençoe Amém. vocês também. Boa noite. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, bispa. Deus abençoe sua família. Amém. Amém.